Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 3 de setembro de 2018. Caso você não seja inscrito, faça a sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações do canal, ok? Eu quero mostrar algo aqui que na minha opinião não é coincidência. Porque não foi somente este Museu Nacional do Rio de Janeiro, que era, né, não existe mais, quase tudo que existia lá dentro, uma grande preciosidade da história do Brasil, da América Latina e de outras partes do planeta estavam ali para serem preservadas sim, pelos governos, mas o governo e algumas entidades que patrocinam há muito tempo esses governos perversos destinaram bilhões de dinheiro para patrocinar outros tipos de cultura, outros tipos de arte que a gente já está acostumado a ver aqui na internet, não na TV aberta. Nós sabemos que bilhões e bilhões que deveria ser destinado na manutenção deste importantíssimo museu que preservava até então a história da América Latina e de vários locais do mundo, o governo e essas entidades destinaram a sua verba para patrocinar pedofilia. Um exemplo, né? Uma perversa arte que se chama pedofilia. Bilhões e bilhões de dinheiro foram destinados a promover essa nojenta arte. Essa arte que esses comunistas, que esses nojentos chamam de arte e querem, ainda continuam a insistir esse tipo de coisa nojenta na cabeça das crianças e na cabeça dos pais. Agora o que não foi mostrado aqui, olha só que coincidência. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em coincidência. Porque este grande incêndio, esse grande assassinato que fizeram com a história do Brasil, agora, no dia 2 de setembro de 2018, aconteceu uma outra coisa também, muito parecida, lá no Maranhão, em São Luís. Porque uma biblioteca também pegou fogo exatamente no mesmo dia. Olha só que coincidência. E a história, a reportagem diz que essa biblioteca estava supostamente abandonada, como diz também na reportagem que ela estava aguardando uma reforma, estava sendo esperada uma verba a ser destinada para a reforma desta biblioteca e infelizmente ela foi invadida. Olha só a história. Ela foi invadida por usuários de drogas, certo? E que de repente ela foi incendiada por conta desses usuários de drogas. Acontece que essa biblioteca, esse incêndio que destruiu a biblioteca pública no Maranhão, coincidentemente aconteceu no mesmo dia que o Museu Nacional foi incendiado. E agora vem os hipócritas, né? Esses que defendem essa perversidade de pedofilia, que promovem com bilhões e bilhões de dinheiro essa cultura nojenta que promove a pedofilia. Agora o ministro da Educação, hoje dia 3, foi noticiado que o ministro da Educação destinou 10 milhões de reais para o Museu Nacional, que foi praticamente, quase que totalmente destruído. É ou não é lágrimas de crocodilos? Eu vi muitos jornalistas aí com essas mesmas lágrimas de crocodilo, uma hipocrisia nojenta, porque até então ninguém havia cobrado desses mesmos políticos. Ah, mas a gente denunciou. Denunciar, mostrar é uma coisa. Ficar no pé desses canalhas, desses políticos que estão promovendo, sim, nós estamos por uma lâmina de entrar no comunismo, islamismo e nazismo aqui nesse país. Porque a esquerda, ela se propaga diante dessas grandes três idiotices da humanidade, para não dizer uma coisa pior.
comunismo, nazismo e islamismo. Ah, você está falando do islamismo radical? Não, meu irmão. Não existe islamismo radical do islamismo moderado. Eu vou falar uma verdade aqui, já que a gente está falando desses três componentes que têm o propósito de acabar com o Ocidente, de acabar com a democracia, aonde existe a democracia, para você que é um defensor desses esquerdopatas, que estão se promovendo, agindo conforme a agenda global da nova ordem mundial. E aí, quando a gente junta essas peças, quando a gente fala a respeito de nova ordem mundial, né, a gente vai juntando as peças e entendendo o esquema, a pirâmide dessa nova ordem mundial, ou seja, dos Illuminatis, né, que tentam colocar, induzir as nossas mentes a acreditar que eles estão vindo dos Estados Unidos. Mas a grande verdade é que, olha só a estratégia psicológica desses caras em distorcer as situações. Eles pegam a nota de $1, que tem lá o símbolo, a pirâmide dos Illuminatis, e tentam induzir a gente a acreditar que os Illuminatis virão dos Estados Unidos. Que o grande país controlador da nova ordem mundial será os Estados Unidos. Mas quando a gente começa a juntar todas essas pecinhas importantes que a gente está vendo nos últimos anos, nós estamos quase que montando este grande quebra-cabeça da nova ordem mundial / Illuminatis. Porque todos esses comportamentos estão sendo montados nas costas desses esquerdopatas. Esses canalhas que estão querendo dominar o mundo. Então, quando a gente fala de Illuminati, de nova ordem mundial, William Bonner, na entrevista com o Bolsonaro, ele disse que não houve ditadura no país. E que os livros de história contavam isso. Né? Que não, que houve uma ditadura. Perdão, vou corrigir aqui. Na entrevista da Rede Globo, William Bonner disse para o entrevistado Bolsonaro que houve ditadura no país e que os livros de histórias contavam exatamente isso. Eu faço uma questão primordial, essencial para mostrar para vocês aqui, já que eu toquei no assunto da nova ordem mundial, dos Illuminatis, e que a ideologia reversa desses canalhas é fazer acreditar que eles virão dos únicos países que ainda defendem a democracia, que são os Estados Unidos e Israel. Porque se esses dois países forem derrubados, e essa é a intenção dessa nova ordem mundial, dos Illuminatis, dos esquerdistas doentes, se esses dois países caírem, a nova ordem mundial toma conta do mundo. O império do anticristo, e eu já cansei de falar aqui o que é anticristo, certo? Anticristão, anti-bíblia. Eu não vou entrar nesse assunto de novo. Basta você acompanhar os vídeos do canal para você entender quem é anticristo. Eu vou deixar um link na descrição para isso, para você entender um pouco melhor. Então não é os Estados Unidos nem Israel que vai se comportar como o líder da nova ordem mundial, como o líder dos Illuminatis que vai comandar o mundo inteiro. Talvez sim. Aqui e dentro disso eu faço até uma conjectura que seja possível, e eu acredito nisso também, que futuramente a nova ordem mundial, os Illuminatis que vêm através do comunismo, do nazismo e do islamismo, a dominar todas as tecnologias, inclusive as que são produzidas
nos Estados Unidos. E aí sim haverá um período de controle do anticristo, certo? Que virá justamente desses três poderes: comunismo, nazismo e islamismo. Você já viu em vários vídeos aqui no YouTube, quando houve aquele período, aquele maior período de migração dos islâmicos para a Europa, eles carregando com bandeiras em grandes números, pessoas em grandes números carregando a bandeira que iria islamizar o mundo. Esse é o propósito do anticristo, certo? Aqui eu faço um entre parênteses, porque no islamismo existe uma hierarquia. O povo brasileiro quase não conhece nada a respeito de Islã. Essa história de Islã extremista, Islã moderado, não existe, tá? O que o Estado Islâmico faz, pensa a mesma coisa os que são do lado moderado. Porque se assim fosse ao contrário, se esse lado moderado reprimisse, digamos, esse, o que eles dizem, o lado extremista, o Estado Islâmico não teria atuado do jeito que atuou, com toda a liberdade que teve nos países onde atuou. E ainda continua atuando de forma invisível. Certo? Então existe uma hierarquia que é assim. Quem é inimigo número 1 do Islã? Os judeus. Depois, em segundo, são os cristãos. E depois segue a hierarquia das divisões religiosas existentes entre os próprios muçulmanos. Certo? Então, para eles dominarem, conquistarem o mundo e entregar nas mãos do anticristo, que virá assim desses três poderes, principalmente do Islã, eles precisam executar a primeira e a segunda lista dessa lista hierárquica. E eles estão fazendo isso de forma invisível. Agora, por que eu disse que William Bonner, né, ao dizer ao Jair Bolsonaro, na entrevista recentemente na Rede Globo, que não houve ditadura e que os livros de história contam exatamente isso, ele contou uma grande mentira. Certo? Porque não houve de fato uma ditadura, houve um período, um regime militar onde se exercia democraticamente a eleição de presidentes, de prefeitos, de governadores, de deputados federais, certo? E tem até uma fotografia dos militares com integrantes da Rede Globo durante esse período, tirada justamente no período democrático do regime militar em frente à Rede Globo. Agora, por que eu estou fazendo questão de falar isso para vocês? Toda essa história, né? E eu mostrei aqui para vocês que esse incêndio no Museu Nacional, né? E esse outro incêndio que praticamente não vi ninguém falar, que aconteceu no mesmo dia, que também não foi em um museu, mas continha livros. Que livros que continham nessa biblioteca? Se ela estava em reforma, ou se ela estava abandonada, né? E aí existe uma contradição na própria reportagem. Por que existia livros ainda lá dentro? Por que não existia um segurança, já que havia uma previsão para se fazer uma reforma nessa biblioteca pública do Maranhão? Por que não havia nenhuma vigilância? E ela ficou abandonada. Assim conta a reportagem. Mas se existe um abandono, por que livros, na minha concepção, é o que eu acredito, certo? Livros que mostram, talvez mostrariam o contrário do que esse comunismo aqui no Brasil está tentando e colocando na cabeça das pessoas. Talvez é nisso que eu acredito que tenha ou teria nessa biblioteca pública do Maranhão. E estranhamente, coincidente, como já disse, foi incendiada no mesmo dia. E aí, o que tem a ver essa carta com tudo isso? Certo? Só para concluir esse raciocínio, há dias atrás também,
aconteceu um outro fato que também faz ligação a políticos, se bem que nessa situação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e essa outra biblioteca do Maranhão, não existe, né? Não que a gente saiba, não que foi noticiado em algum meio de comunicação, ligação de político nenhum. Mas a gente sabe que existiu de fato a negligência, o descaso, e isso sim torna, né? A gente sabe que isso é um crime por parte dos governos, de quem administra, de quem administrava esses importantes espaços públicos, como o caso do Museu do Rio de Janeiro, que existia ali peças importantíssimas que contavam a história, a nossa história, uma parte da nossa história, certo? E isso torna o fato de negligenciar a manutenção desses museus, na minha opinião, isso é um crime, certo? O simples fato de negligenciar, o simples fato de provocar um descaso, e agora, depois que houve esse incidente, vem os lágrimas de crocodilos anunciar uma verba para digamos assim, a reforma. A reforma do quê? Do que já foi destruído? De 10 milhões de reais do ministro da Educação. E ainda vem a rainha da abobrinha, que é a Gleisi Hoffmann, que diz que a culpa de toda essa destruição do Museu do Rio de Janeiro é culpa do Bolsonaro, é culpa dos bombeiros. Os bombeiros demoraram 40 minutos para chegar até o museu e tentar apagar as chamas. 40 minutos para um museu que não tem manutenção. Nada. Os fatos já provam, já mostram o que aconteceu de fato, certo? Foi um verdadeiro crime. A gente só não pode identificar se alguém estava lá propositalmente para fazer, mas de fato houve um crime porque foi negligenciado. O descaso, né, a negligência tornou isso um crime. Agora, deixa eu voltar aqui. Perdão. Aqui. No dia 22, como eu estava dizendo, o museu não tem nada a ver, não foi noticiado nada em relação a políticos de fato, certo? Mas eu acredito que tem uma ligação com esse fato, com este outro fato que aconteceu em Tocantins, no dia 28, aliás, perdão, no dia 22 de agosto de 2018, tá? No dia 22 de agosto de 2018. E o que aconteceu? Olha só como eu não acredito em coincidências. O Tribunal de Justiça, um gabinete do Tribunal de Justiça, ele começa a pegar fogo durante o dia. E é um gabinete da desembargadora. Eu já fiz um vídeo a respeito disso e está exatamente aqui. Queima de arquivo. Tribunal de Justiça pega fogo. Também está na descrição do vídeo para você tentar entender que nós estamos sendo invadidos. Nós estamos sendo destruídos de forma invisível pelo comunismo, pelo nazismo e principalmente pelo islamismo, de forma invisível, certo? Essa situação aqui desse incêndio do Tribunal de Justiça, que praticamente foi desencadeado no gabinete da desembargadora Ângela Prudente. Essa desembargadora Ângela Prudente, junto com a PF, com a Polícia Federal, investigava políticos do PMDB em atos ilícitos, em prováveis atos ilícitos de corrupção. Mas olha só que interessante. No Rio de Janeiro, esteve o Cabral e o Pezão do PMDB, um do PT e um do PMDB, certo?
Nós sabemos que no Rio de Janeiro, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro é o Comando Vermelho. E no Maranhão também, a maior facção que domina algumas regiões do Maranhão é exatamente o Comando Vermelho. Nós sabemos que existem uma militância religiosa, tanto no Comando Vermelho quanto no PCC, que eu já mostrei aqui. Líderes dessas facções, inclusive do PCC, têm ligação com o Hezbollah, o Partido de Deus, assim traduzido para o português. Hezbollah, partido muçulmano, partido islâmico. E o outro também tem ligação com Hamas, aquele que quer a destruição de Israel, que fica constantemente lá na faixa de Gaza, incitando ódio contra os judeus, incitando ódio no coração das crianças, a mesma coisa que fazem aqui, que estão tentando fazer no coraçãozinho das crianças, incentivando a pedofilia. Por isso que eu falo para vocês que tudo isso é uma forma invisível de quê? De reescrever a história. É exatamente essa carta Illuminati que está sendo utilizada há vários anos no país e no mundo. Por que eu citei esse negócio da entrevista que o Bonner disse ao Bolsonaro, com as próprias palavras, que não houve ditadura. Aliás, que houve ditadura. William Bonner disse ao Bolsonaro que houve ditadura e que os livros de histórias contavam isso. Agora, qual que seria o interesse de destruir uma biblioteca? Ou duas bibliotecas? Ou a história de um país? Exatamente como, olha só que interessante, exatamente como o Islã, né, ou como você queira chamar aí de forma extremista, o Estado Islâmico, fez em vários lugares do Oriente Médio, destruindo exatamente o que? A história, destruindo museus, destruindo bibliotecas, destruindo lugares que contavam histórias, principalmente histórias que estão contidas na Bíblia. A Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela conta também, está contida muita história que estão nesses locais, que está na Europa, que está no Oriente Médio. Então a intenção dos Illuminatis, ou seja, da nova ordem mundial, do comunismo, do nazismo e principalmente do Islã, é exatamente essa: reconstruir, ou seja, reescrever a história. Por isso que o William Bonner e muitos jornalistas formados nesse socialismo comunista têm a convicção de que houve ditadura no Brasil. E aí, para concluir essa farsa, né, se diz, os livros de histórias que foram montados por esses historiadores socialistas, por empresas socialistas ligadas ao comunismo, estão ajudando na reconstrução da história, reescrevendo uma nova história, uma nova página, ou seja, uma grande mentira. E é por isso que nós precisamos ficar atentos. O Estado Islâmico, certo? Destruiu vários museus. Destruiu história. Locais com mais de 3.000 anos de história, de realidade, de verdade, monumentos de Nimrod, que está lá descrito na Bíblia, foram destruídos. Na Turquia, na Síria. O Erdogan, o atual presidente da Turquia, o muçulmano, turco, ele destruiu uma grande ruína, que eu coloquei aqui no canal também, que está na descrição do vídeo para você conferir. Ele mandou destruir uma grande ruína que se chama Daindara. Se não me falhe a memória, o nome dessa ruína é Daindara. Aindara, alguma coisa assim. Mas para você conferir, olha no link da descrição e veja o que ele fez. Ou seja, eles estão apagando
as verdades, inclusive a verdade que está contida na Bíblia. Porque para a implementação do anticristo, do governo do anticristo, é necessário destruir a verdade. E a destruição da verdade eles estão fazendo de duas formas. Uma, no Oriente Médio, certo? Nesses grandes locais que ainda continham essas verdades, nesses museus, eles estão agindo de forma visível. Aqui nos países onde existem a democracia, nos países ocidentais, que inclui alguns países da Europa, eles estão agindo de forma invisível, através da política, através de ações sociais, de falsas ações sociais, dos artistas. Você vê que muito dinheiro que é destinado para essa, entre aspas, artes, certo? Destinadas a artistas, destinados a músicos, e você percebe que quando eles vão fazer um discurso, quem é que eles defendem? Eles têm uma posição, uma ideologia esquerdista. E muitos deles defendem essas ideologias que vêm do Islã, certo? E aí, como no caso do incêndio, certo? E como também no caso dessas destruições desses museus importantíssimos para a história mundial, que é a grande verdade, eles estão destruindo porque estão exatamente reescrevendo a história. E eles não podem entregar um mundo baseado na verdade. Eles têm que entregar um mundo para o anticristo baseado numa mentira, baseado do jeito que o anticristo quer, exatamente como ele é. Certo? Nem homem, nem mulher. Ele é um ser andrógeno. E para isso acontecer, toda a verdade, tudo que Deus construiu de certo no mundo, ele precisa ser destruído. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós devemos sim ficar atentos. Esses incêndios que aconteceram no dia 2, não aconteceram, não ocorreram por acaso. Não foi um simples acidente. Houve sim um grande crime, seja por negligência, seja por descaso, ou seja, por alguém que foi proposital e intencionalmente no local para provocar um incêndio. E aí existem várias maneiras de fazer que com um incêndio pareça que tenha sido provocado de forma acidental. Basta você conversar com um eletricista, alguém que manja, que ele vai lhe ensinar, né, maneiras de provocar vários tipos de incêndio para fazer de conta que houve um simples acidente. Como o Ciro Gomes diz, é simples assim, é fácil. Certo? Então eu quero finalizar aqui mostrando essa carta para vocês, que é a carta Illuminati reescrevendo a história. E a história está sendo reescrita de forma invisível no nosso país e na América Latina. Nós temos que acordar, nós temos que apoiar pessoas que têm a mentalidade, o posicionamento como o do deputado Jair Bolsonaro. Neste exato momento é o único candidato que eu voto à presidência da República, exatamente por ser contra a todos esses fatores que estão sendo disseminados e construídos pelos Illuminatis, pela nova ordem mundial. Você observa aqui, várias cartas. Você acha que isso é um jogo, né? É um jogo para ser jogado de brincadeira? Não, isso aqui é um jogo que eles estão jogando de verdade. Isso aqui foi um projeto que foi construído, que foi elaborado há mais de 300 anos atrás para ser destrinchado, distribuído no mundo inteiro. Então,
agora também eu quero deixar bem explícito aqui que eu estou acordando para algumas coisas que vêm sendo publicadas aqui no YouTube. Alguns canais que enganam pessoas. Eu vou mostrar a realidade desses canais. Porque essas cartas são mais de 500 cartas, certo? De RPG que estão sendo jogadas de verdade, como você pode ver essa carta aqui do Pentágono, certo? O atentado terrorista que ocorreu no Pentágono, no World Trade Center, enfim, várias cartas. Eu não vou entrar nesse argumento agora, mas são cartas que estão sendo jogadas agora e elas foram elaboradas há mais de 300 anos para ser executado o plano do anticristo, o plano da nova ordem mundial. E pelo que muitos acreditam ainda, certo? E o plano era justamente fazer com que as pessoas acreditem ou acreditassem e continuem acreditando que essa nova ordem mundial ou os Illuminatis virão dos Estados Unidos, virão de Israel. E eu quero finalizar exatamente desse jeito. Se os Estados Unidos, Israel forem destruídas, se a ONU, que está trabalhando muito forte para isso há muito tempo, junto com esses Illuminatis, com esses canalhas da nova ordem mundial, e derrubar Israel e os Estados Unidos, o anticristo vem. A nova ordem mundial toma conta do mundo. É simples assim. Certo? Então reflitam sobre este incêndio, que não foi divulgado a respeito desses dois incêndios. Um incêndio foi divulgado. O outro, esse daqui, a Biblioteca Pública no Maranhão, não foi divulgado. Sim, de fato, existe uma maior importância porque é o Museu Nacional do Rio de Janeiro, certo? Existia muita coisa importante, mas eu quero que você faça justamente essa ligação. Porque o museu foi queimado e no mesmo dia uma biblioteca também foi queimada. E dias antes, o Tribunal de Justiça de Tocantins, que investigava junto com a PF, alguns políticos ligados ao PMDB, atos de corrupção. Esse tribunal pegou fogo. O gabinete da desembargadora Ângela Prudente pegou fogo. Computadores foram queimados, documentos foram queimados, certo? Provas que poderiam colocar algumas pessoas, alguns desses políticos na cadeia. Então, é importante que você reflita sobre todas essas situações que são altamente perigosas para a sociedade brasileira. Tudo isso, sim, parece, no meu ponto de vista, uma grande conspiração. Faz parte, sim, de uma grande conspiração que está sendo implementada de forma invisível e será contínua se o povo não acordar por completo. Porque tem gente ainda que vai votar no PT, vai votar no PCdoB, vai votar no PSTU, vai votar em candidatos do PSDB e do PMDB que ainda estão sendo investigados, fizeram parcerias com outros candidatos que estão sujos em investigação, tem ficha suja. Certo? Então é necessário que você pense muito bem no seu voto. Diferentemente do que aconteceu há vários anos atrás, né, aonde muitos imbecis, com todo respeito, votaram no Tiririca com aquela conversinha. Você quer protestar? Vote em mim. Quer protestar? Proteste, vote no Tiririca. E aí o que esse cara fez? Só se aposentou, não fez nada. Usou
a política para se aposentar, para não fazer nada para a população. E sabe de muita coisa que esses camaradas fizeram lá dentro e não tem coragem de abrir o bico. E aí você vai continuar votando num cara desses? É assim que você quer ajudar a construir um Brasil melhor? Então reflita, meu amigo. Reflita bastante em relação em quem você vai votar, porque não existe mais tempo para brincar nesse país com voto. Não existe mais tempo para que você brinque com o seu voto. Beleza? Então eu encerro por aqui. Caso você não saiba nada a respeito das cartas Illuminatis, você deixe aí nos seus comentários. Não vou recomendar outro canal que fale a respeito disso, porque muitos dos canais que eu acreditava hoje estão sob a minha suspeita, porque podem sim ter envolvimento com os Illuminatis, com a nova ordem mundial, porque muitos estão divididos em grupos, eles estão agindo de diversos lados. Esses grupos que pertencem à nova ordem mundial, aos Illuminatis, e você pode observar cada carta e cada carta vai te dizer quem são esses grupos, porque eles estão trabalhando em conjunto, agindo invisivelmente na destruição dessa sociedade que ainda tem um pouquinho de democracia neste Ocidente maravilhoso. Fiquem na paz de Deus. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.